Estamos aqui finalmente, né? Tô aqui com a minha lousa, com o nosso livro, tô filmando a aula pra vocês. Vamos começar, logo a gente se acostuma, vai ser mais natural pra todo mundo, né? Nossa primeira aula, eu preparei aqui uma lousa pra gente relembrar o que a gente tava aprendendo, né? Eu sei que faz um tempo já que vocês não estudam e nessa quarentena nem se cobrem tanto pra estudar tanto, tá? Vamos cuidar também um pouco da nossa saúde mental, né? Conforme a gente for passando as aulas, aí sim vocês retomam a estudar, ok? Então, não sei se vocês lembram, espero que sim. A gente estava vendo a parte dos polígonos, figura plana, figura não plana, o que era polígono, o que era não polígono, que foi nessa parte que a gente parou, tá? No nosso livro, para quem quiser acompanhando pelo livro, eu aconselho, é na página 159. Tudo bem? Foi nessa parte aqui que a gente parou. Uma sala tá um pouco mais adiantada porque eu dei a última aula na segunda, né? Então, uma sala aí, alguns de vocês aí do sexto já tiveram essa aula, mas é bom pra gente relembrar, tudo bem? Então tá, o que é polígono? Não dá pra gente falar, olha, polígono é isso. Não, a gente tem algumas denominações pra conseguir completar o que é um polígono. Então, polígonos são figuras planas, não pode ter curva e fechada, né? Ela não tá no 3D, no nosso mundo real, ela é uma figura plana, é dimensão e largura, ela não tem a terceira dimensão, por isso que se chama figura plana. Não possui curvas e não possui cruzamento, né? Não pode cruzar as linhas dentro da figura, senão não se chama polígono. Então aqui tem exemplos pra gente. Aqui tá o octógono. Esses nomes vão ser trazidos mais pra frente em uma tabela aqui no nosso livro. Então, o octógono porque ele tem 8 lados, tudo bem? Ele é um polígono, ele é uma figura plana, ele tem 2 dimensões, ele não sai pro mundo real, ele não é 3D. Ele é fechado, ó, as linhas se completam, ela não tem buraco. Não possui curva, só possui segmentos de reta. E não possui cruzamento, ou seja, as linhas não se cruzam dentro do octógono, então ele é um polígono. Agora, olha aqui, a figura mais simples que a gente tem, que não é polígono. Muita gente se assusta quando a gente fala isso, né? Mas sim, gente, o círculo não é polígono. Por quê? Fura isso daqui. Ele tem curvas, ele não é formado por segmentos de reta, por tracinhos da reta. Ele é formado por curvas, então por isso ele não é um polígono, certo? Bom, então depois a gente relembrar o que é polígono, um exemplo do que é e o que não é, a gente já sabe todas as características que a figura tem que ter para ser polígono e as que não pode ter, porque senão não é polígono. O nosso livro traz outra característica agora. Esse polígono ele tem 2 formatos possíveis. Ele pode ser côncavo ou ser convexo. Aí eu coloquei esses pontinhos de interrogação para a gente pensar. O que é côncavo e o que é convexo? Bom, aqui tem 2 exemplos. São polígonos diferentes, vocês concordam? Primeiro, são polígonos? É uma figura plana, não tem 3 dimensões, só tem 2. É fechado, ela não tá aberta, não é uma figura aberta. E não possui curva, certo? Então, as 2 são polígonos. Agora, esses 2 nomes aí, convexo e côncavo. Convexo, a figura não tem nenhum bico chamativo, vamos dizer assim. Ela é mais perfeitinha, ela é mais certinha. Ela não tem, por exemplo, essas deformações que a figura côncava tem, tá? Então, a convexa ela é mais perfeitinha dessa forma e a côncava tem esse bico bem pra dentro ou muito pra fora, tá? Essa é a maior diferença entre as duas. De bater o olho a gente já consegue ver. Se ficar alguma dúvida, e é bom que tenha dúvida, tem um teste que existe que dá pra gente ver com certeza se é côncava ou se é convexa, tá? Vou pegar aqui minha caneta, a gente vai fazer esse teste. Esse teste consiste no seguinte, eu vou escolher 2 pontos dentro da figura. Vou pegar esse ponto e esse ponto. Os 2 têm que estar para dentro da figura, tá? Para fora não vale. Eu vou ligar esses 2 pontos por um segmento de reta. Vamos lembrar lá de DG, hein? Porque segmento de reta é um traço que tem início e tem fim, então é um segmento. Esse segmento ficou totalmente dentro da figura ou alguma parte dele ficou para fora?
Não, ele tá totalmente dentro. Isso é um indício de que a figura é convexa, tá? Vou fazer outro, a gente pode testar outro. Vocês podem falar pra mim, professora, coloca um dos pontos aqui e um dos pontos aqui. Tá bom. Vou tentar ligar então. Vamos lá. Liguei. Ó lá. O segmento tá totalmente interior à figura. Não tem nenhum pedacinho dele pra fora. Então, com certeza, essa figura é convexa. Ok? Bom, vocês vão perceber que esse teste dá certo na próxima figura. Vou fazer a mesma coisa. Vou pegar 2 pontos dessa figura. Vou escolher este ponto e este ponto. E vou ligar os dois por um segmento. Aí vocês vão falar pra mim, nessa figura o segmento também ficou totalmente dentro da figura. Tudo bem, agora e se eu pegar esse ponto e esse ponto? Eu não fugi da regra, porque eu disse pra vocês que o ponto tinha que ser dentro da figura. E eu peguei os dois dentro da figura, tá tudo certo. Vou ligar eles agora. Olha lá, liguei. Toda essa parte do segmento ficou exterior à figura. Se acontecer isso, essa figura, a gente dá o nome dela de polígono côncavo. Côncavo ou não convexo, mas o côncavo é melhor, tá? Então tá aí a grande diferença. As figuras convexas, o segmento de reta, por qualquer ponto que eu pegue dessa figura, ele fica dentro. No côncavo, por mais que seja pequeno, um pedacinho de segmento sai. E aí ele recebe o nome de côncavo. Tudo bem? Vamos lá então, próxima parte que a gente vai falar dos polígonos são os elementos que formam ele. Então, o que tem dentro do polígono? Muitos deles vocês já conhecem. Por exemplo, olha o polígono que eu desenhei aqui, tá? Pra quem quiser acompanhando no livro tem outra figura, mas é bem parecida. A gente tá na página 162, tá bom? Então, olha só, tenho um polígono aqui, ele é polígono, não é aberto, não tem curva, tá tudo certo, então ele é um polígono, tá? Tenho aqui, coloquei os nomes nos vértices dele. Então, a gente já começa aí com o primeiro elemento que forma o polígono. Cada cantinho desse, cada encontro de 2 lados, a gente vai chamar de vértice. Esse é o vértice do polígono, tá? Tem mais, tem o A, o B, o C, o D e o E. Todos esses são chamados de vértices, que são os cantinhos, tudo bem? Muito bem. Próximo elemento que aparece no polígono, que a gente também já conhece, é o lado do polígono, certo? Que é o segmento de reta que une 2 vértices. Então, este aqui é o lado do polígono. Então, o polígono é formado por vértices e por lados. Beleza. Próximo elemento muito importante é esse cara aqui, ó. Quem aí já consegue acertar o nome dele? Depois eu vou perguntar daqui a pouquinho lá na nossa live quem que acertou o nome desse elemento aqui. Quem já teve a aula não vale, hein? Bom, este elemento aqui é chamado de ângulo do polígono. Todo polígono tem ângulo. Ângulo. No mínimo quantos, hein? Quem consegue me responder essa pergunta? Lá na live vocês respondem depois. Qual é a quantidade mínima de ângulos que a gente consegue para formar um polígono? Depois a gente pensa nisso. Então, a gente falou de vértice, de lado e de ângulo. Tem um outro elemento que é muito importante que a gente não enxerga porque ele não está desenhado, mas ele está aqui. Vou pegar aqui a minha régua para a gente falar sobre ele. Por que eu disse que ele não está desenhado? Porque eu vou desenhar agora. Ó, que novidade, hein? Eu vou ligar aqui, ó, os vértices B e E. Vou ligar aqui, tá de preto. Liguei os vértices B e E. Qual que é o nome desse traço? Quem consegue me dizer o nome desse traço? Nessa hora vocês estariam falando, né, gente? É isso que dá mais saudade. Mas não tem problema, a gente conversa na live. O nome desse traço é diagonal, então é outro elemento do polígono. Diagonal. O que será que diferencia a diagonal de um lado, hein? A diagonal é exatamente
a mesma definição do lado, é um segmento de reta que une dois vértices. Só que dois vértices que ainda não estão ligados, por exemplo, o E e o B, o A e o C, o A e o D. Se eu for pegar o A e o E, eles já estão ligados, e aí esse nome desse segmento é lado. Se os vértices ainda não estão ligados e eu for ligar, aí esse traço vira diagonal. Então essa é a maior diferença entre o lado e a diagonal. O lado ele já está traçado, ele está para o lado de fora, ele contorna a figura. A diagonal, normalmente é o traço que fica para dentro. Ela liga dois vértices que ainda não estão ligados pelo lado, tá? E tem outros aqui dentro da figura. Eu só estou desenhando uma para a figura não ficar muito poluída, tudo bem? Então a gente falou de vértice, que é o encontro de dois lados. Forma esse biquinho, recebe o nome de uma letra maiúscula. Já falamos do lado, que é o segmento que liga esses dois vértices. E o nome do lado a gente usa como se fosse um segmento de reta mesmo. A gente dá o nome usando as letras das extremidades. Então, esse aqui é o lado ED. Tudo bem? A gente falou de ângulo. O ângulo é a abertura entre os dois lados. E a gente usa a letra com um chapeuzinho. Lembra disso? E aí a gente falou da diagonal, que também é um segmento de reta, só que une dois vértices que ainda não foram ligados pelo lado. E o nome dessa diagonal, a gente também utiliza as duas letras porque ela é um segmento. Tudo bem? Um elemento importante, vai ser mais importante quando a gente for fazer outros exercícios, que ainda também não está desenhado. Vocês repararam que esse ângulo aqui, o ângulo A que eu desenhei, ele está dentro da figura. Então, ele recebe o nome de ângulo interno. Ele fica para a parte de dentro. A gente mede a abertura que está para dentro da figura. Mas também temos o ângulo externo, que é a abertura que fica exterior à figura, como o próprio nome diz. E para eu encontrar esse ângulo externo, eu vou prolongar um lado. Ó, o lado AB eu prolonguei ele um pouquinho. A abertura do ângulo externo é exatamente essa abertura que falta aqui, ó. É o ângulo externo. Então, vamos lá, dar os nomes corretos aqui. Este ângulo é o interno. E este aqui, como ele está para fora da figura, vou me virar aqui para escrever melhor, tá? É o ângulo externo. Pronto. Agora sim, a gente já falou de todos os elementos que estão dentro desse polígono, que são os elementos que formam ele. Tudo bem? O vértice, o lado, a diagonal, o ângulo interno e o ângulo externo. Uma pergunta que pode surgir, né? Que agora eu não vou saber porque vocês não estão aqui comigo, mas que aí a gente conversa na live, eu posso explicar melhor depois, ah, professora, mas por que você prolongou esse lado assim? Não poderia ter feito uma abertura maior? Não. O ângulo interno junto com o ângulo externo, eles seguem uma regra. Quando eu junto os dois, quando eu coloco um do ladinho do outro desta forma, eles têm que formar um ângulo de 180 graus. Lembra disso? 180 graus é este ângulo da meia circunferência, tá? Então, essa é a regra. O ângulo interno junto com o ângulo externo tem que formar 180 graus. A gente escreve da seguinte forma, ó. Ângulo interno. Aí, mais ângulo externo, que é o AE, tem que resultar em 180 graus, porque senão a figura não fecha, aí não é polígono. Tudo bem? Então, sempre ângulo interno mais ângulo externo igual a 180 graus. Essa relação a gente usa para descobrir a medida de um deles. Por exemplo, num exercício foi dado que o ângulo interno mede 100 graus. E aí ele te pergunta, qual é a medida do ângulo externo? Bom, se esse ângulo interno mede 100 graus, o seu ângulo externo vai medir 80, porque 100 junto com 80 dá o 180. Tá? E cada ângulo dessa figura tem o seu ângulo externo. Tudo bem? A gente vai desenhar melhor essas coisas lá no exercício
10 e 11 que a gente vai fazer juntos na live para tirar as dúvidas, tudo bem? Então, ó lá, ângulo interno mais ângulo externo igual a 180 graus. Sempre, para todos os ângulos, o interno com o seu externo tem que dar 180 graus. Belezinha? Vamos para o próximo tópico, então. Próximo tópico, a gente já sabe o que é um polígono e o que não é. O que é um polígono convexo e côncavo, os elementos do polígono, e agora a gente vai falar do nome que cada polígono recebe, certo? A maioria desses nomes vocês já ouviram, vocês já usam. Agora a gente vai organizar tudo certinho. Eu vou seguir a tabela na página 164, peço que vocês abram o livro aí nessa tabela também, pra gente seguir juntos, ok? Bom, o nome de cada polígono vai apenas depender do número de lados que esse polígono tem. Vamos dar o nome para os polígonos utilizando o número de lados que eles possuem. Então, abram aí a tabela e vamos acompanhando. O primeiro, que responde a pergunta que eu tinha feito anteriormente. Qual que é a quantidade mínima de ângulos que a gente tem que ter para ter um polígono? É a mesma quantidade mínima dos lados, que são 3. Não dá para eu ter um polígono com menos de 3 lados. Por exemplo, ó, vou tentar desenhar um polígono com 2 lados. 1, 2. Não fecha. Se não fecha, não é polígono. Então, no mínimo, tem que ter 3. No mínimo 3. Por isso que a tabela aí de vocês começa com 3. Com 1, não fecha. Caiu minha caneta aqui, peraí. Lado não fechou, não é polígono. Se tiver 2 lados, não fechou, não é polígono. Então, no mínimo, 3 lados. E aí, quando a figura recebe 3 lados, o nome dela vai ser triângulo, que é o que a gente está bem acostumado a usar, tudo bem? Então, 3 lados recebe o nome de triângulo. 4 lados. 4 lados não recebe o nome de quadrado. Quadrado é uma figura, um polígono com 4 lados, só que esses 4 lados têm a mesma medida. Aí é um quadrado. Agora, pode ser que eu tenha uma figura de 4 lados e que nem todos tenham a mesma medida. Aqui não tem. Este lado é maior que esse, então ele não pode receber o nome de quadrado. Ele recebe o nome de quadrilátero, tudo bem? 5 lados é o pentágono, 6 lados é o hexágono, 7 lados heptágono, 8 lados octógono, 9 eneágono, acho que esse é o nome mais estranho, né? Eneágono. 10 é decágono. O 12 é o 10 mais o 2, então é do, tipo 2, do decágono. O 15 é pentadecágono e assim por diante, tá? A gente não utiliza, não vai aparecer desenhado para vocês uma figura com mais do que 15 lados, tá? No máximo 20, que é o icoságono. Mas ela não aparece tanto justamente pela dificuldade de ser desenhada à mão. Tem que ser desenhada apenas em computador, e mesmo assim é difícil, tá? Então, e nem existe no nosso dia a dia figuras com esse tipo, então não tem necessidade de nomeá-las, tá? Aí quando passa de 20 a gente diz da seguinte forma, por exemplo, tem 25 lados, eu escrevo polígono de 25 lados, esse é o nome dele, tudo bem? Então essa aqui é a tabela, a gente vai usar bastante ela para conseguir nomear os polígonos, tudo bem? Acredito que não vai ter dificuldade, porque isso a gente vê desde lá do 4º, 5º ano, né? Então vocês já estão bem acostumados com esse tipo de nome. Então, para nomear os polígonos, basta contar quantos lados tem e dar o nome igual a tabela apresenta pra gente. Tudo bem? Bom, próximo tópico da aula de hoje e o último, para vocês respirarem um pouquinho, mas eu resolvi fazer todos, porque como são assuntos que a gente já viu, a maioria de vocês já conhece, não vai ficar tão cansativo assim, certo? Então agora a gente vai falar polígonos regulares e irregulares, é outra denominação. Então tinha o côncavo e o convexo, não tem nada a ver com essas definições. Côncavo e convexo é o teste do segmento de reta, lembram? Polígono regular e irregular é mais simples ainda. O polígono recebe o nome de regular. Regular não vem uma ideia de mesma medida, algo que é regular, ou seja, que acontece sempre igual? É exatamente isso. Para ser regular, o polígono tem que ter todos os lados com a mesma medida. Por exemplo, o quadrado. Agora sim, o quadrado é uma figura regular. Olha lá, desenhei uma aqui, todos com 5 centímetros. Então, é regular. A figura irregular, basta não ter todos os lados com a mesma medida. É ao contrário do regular, tá? Irregular. Então, olha só, o retângulo é irregular.
Por mais perfeitinho que o retângulo é, dá vontade de dizer que ele é regular, mas ele não é. Por quê? Os 4 lados não têm a mesma medida. Esses 2 lados são diferentes. Então, por isso que o quadrado é regular, todos os lados iguais. O retângulo é irregular, os 4 lados não têm a mesma medida. Pelo menos 2 são diferentes. Ou pelo menos um, na verdade, é diferente. Tá? E isso acontece com qualquer outras figuras, tá? Pode ser até uma figura que não seja essas que a gente já conhece, tá? Pode ser um pentágono, um hexágono, um octógono, qualquer polígono pode ser regular ou não. Se ele for regular, todos os lados são iguais. Se ele for irregular, pelo menos uma medida de um lado já tem que ser diferente. Tudo bem? Bom, turminha, acabamos então a nossa primeira aula virtual gravada. Gente, tá muito esquisito falar com essa câmera, não ver o rostinho de vocês, é muito estranho. Mas é isso aí, vamos aproveitar o lado bom disso. A aula vai estar gravada, vocês podem pausar, voltar a hora que quiser, tá? Vai estar lá no YouTube e não vai sumir, ok? Então tá, ó. Pra completar, porque são 40 minutos de aula que vocês têm antes da nossa live e esse vídeo deu menos do que isso, então eu deixei alguns exercícios. Façam agora, tá? Mesmo que não dê tempo, fiquem tranquilos, a gente vai corrigir todos eles na live daqui a pouquinho, tá? Espera aí, daqui a pouquinho. Então aqui, ó, página 160, exercícios 5 e 6. 161, exercício 7. 163, só o 8 e o 9. O 10 e o 11 a gente vai fazer na live, porque o exercício 10 tá pedindo pra gente medir os ângulos internos desse polígono. Só que a figura tá muito pequenininha e muito perto da margem, então não dá pro transferidor alcançar. Então eu vou dar as respostas prontas pra vocês já. E o 11 depende do 10, então não tem como fazer agora, tá? Na live a gente vai fazer. Página 165, exercício 12 e 13. Façam bonitinho. Quem já tem feito, beleza, só aguardar a live que daqui a pouquinho a gente se reúne para corrigir. Quem ainda não tem, façam, não são muitos, tudo bem? Então vamos lá, força, vamos fazer esse exercício, daqui a pouquinho a gente se vê, tá bom? Beijão!